Após a terrível chacina de Queimadas, em 22 de dezembro de 1929, e de perder o cangaceiro Gavião, morto pelo vaqueiro Domingos Ernesto da Costa, na localidade da Lagoa da Ema, o bando seguiu para o povoado de Algodões. A passagem do bando por Algodões foi rápida, como de costume. Foram feitos alguns saques, mas o arraial não tinha nada de valor. A pobreza estava entranhada naquele povo. A pessoa mais prejudicada naquela invasão foi o comerciante Dezinho, vendedor de tecidos, linhas e agulhas, que teve suas mercadorias distribuídas entre os moradores por ordem de Lampião. Dezinho ficou tão nervoso em perder aquela mercadoria, parece que perdeu o medo e o juízo, tudo de uma vez, pois se aproximou de Lampião e perguntou se ele poderia lhe falar um minuto. Lampião disse que sim, e Dezinho disse: Capitão, o senhor vai me desculpar, mas eu pensava que o senhor era justiceiro, tirava dos ricos e dava para os pobres. Mas tô vendo que não é não. Hoje o senhor tá tirando do pobre para dar a outros pobres. Eu só tinha um ranchinho e um pequeno pedaço de terra seca que eu herdei de meu pai. A terra não dava quase nada. Então vendi e abri essa pequena loja. Ainda tô devendo a mercadoria da loja. Aí o senhor pega minhas mercadorias e dá pro povo pobre. Eu apoio o senhor pegar dos ricos e dar pros pobres, e não pegar do pobre, que fica mais pobre que o pobre que ganhou as mercadorias. Pois eu não tenho mais nada, nem terra, nem lugar onde morar. Sem a mercadoria, eu tenho que entregar o resto dos panos da loja pro distribuidor. Aí fica do jeito que o diabo gosta. Eu fico sem eira e nem beira, sem terra e sem loja, e sem casa, mais pobre que os pobres que já tinha casa e agora tem pano para fazer roupa. Por acaso, o senhor acha que isso tá certo ou tá errado? Se eu não pagar o distribuidor, ele não traz mais nada de pano. E o senhor deu mais da metade das minhas mercadorias pro povo. Aqui tá a chave da loja, é tua. Eu vou pegar minha enxada e voltar pra lavoura dos outros, porque agora eu não tenho nenhum lugar de cair morto. Lampião escutou, olhou para Luiz Pedro e disse: Mas que atrevimento desse sujeito! O senhor me desculpe, capitão, mas ele tá certo. Então Lampião pensou, chama Dezinho, que já estava com a enxada nas costas, caminhando pro rumo da roça, e falou bem alto: Ô Dezinho, volta aqui! Dezinho voltou, mas deve ter pensado: pronto, agora chegou a minha hora, tô morto. Pensando bem, tu tá certo. Tô vendo que tu é pobre e se tu fechar a loja, esse povo vai ter que viajar 2 dias para ir e 2 dias para voltar, em cima de um burro, para comprar pano. Eu não vou tomar o que eu dei pro povo. Então, eu te pergunto, quanto é essa mercadoria da loja? Foi 206 rolos de tecido, 20 tesouras, 30 caixas de linha e 60 redes. 500 mil réis paga. Então Lampião tira 600 mil réis do bolso e paga Dezinho, que abriu um sorriso e agradeceu a Lampião. Continua a sua loja, Dezinho.
Assim tu presta um melhor serviço para esse povo. Lampião lembrou-se de que, em sua última passagem por ali no ano anterior, havia conhecido uma formosa sertaneja chamada Gilda, filha de Zé Cabrito, da rica fazenda Carnaíba do Meio. O bando desviou-se para lá e foi improvisada uma festa que durou até o dia seguinte. O forró e a festança durou a noite toda, só se acabou ao amanhecer. Na Carnaíba do Meio, Zé Baiano e Antônio de Seu Nazário haviam se separado do bando antes da chacina de Queimadas. Voltaram a se juntar aos companheiros. Os cangaceiros passaram a noite de Natal na Carnaíba do Meio, com muita música, muita comida, muita cachaça e dança, mas também deu briga. 2 cangaceiros duelaram com punhais, a coisa ficou feia. Chegou o Lampião e deu a ordem de parar, ou ele passava fogo nos dois. Pela madrugada, Lampião soprou o apito e reuniu todo mundo, toda a cambada. Na saída, ordenou um rapaz chamado Evaristo, filho de Francisco, da fazenda Bebedouro, para ser o guia do bando. Na manhã do dia 25 de dezembro de 1929, dia de Natal, o bando chegou aos arredores do lugarejo de Mirandela. Que presente de Natal para esse povo, hein? Lampião perguntou a um sertanejo, morador do lugar, quantos soldados havia no arraial e se ele sabia das mortes em Queimadas. O homem informou que Mirandela tinha 5 soldados e um sargento, e que não sabia de nada que tivesse acontecido em Queimadas. Então Lampião escreveu um bilhete e mandou o rapaz levar esse bilhete ao sargento. O sargento Francisco Guedes de Assis, paraibano, valente, ao receber o bilhete de Lampião pedindo permissão para entrar no arraial, mandou dizer que, se Lampião passasse fora da rua, ele não iria atrás, mas se ele entrasse na rua principal da cidadela, tomaria tiro, mas muito tiro mesmo. O sargento reuniu os 5 soldados de que dispunha e pediu o apoio dos civis, dividindo a defesa em 3 grupos de 5 pessoas armadas em pontos estratégicos. No total, eram 15 defensores, entre policiais e civis, quase empatando com os 17 cangaceiros de Lampião. Lampião pensou que o sargento estava blefando, afinal de contas, eram 17 cangaceiros contra meia dúzia de macacos, mas não sabia dos civis armados. E então Lampião disse: aquele macaco tá pensando o quê? Nós vamos entrar lá sim. Vamos mostrar quem é que manda aqui. Quem é o capitão Lampião? Disse furioso o rei do cangaço. Lampião estava enganado. Quando os cangaceiros entraram no arruado pelo fundo da igreja, tendo à frente Lampião, Zé Baiano e Luiz Pedro, foram surpreendidos com tiros vindos de 3 lados. Era tiro virado no vento. Pense num tiroteio doido. O maior foco de resistência foi no sobrado, que era de propriedade de Pedro Brasil, onde funcionava o cartório. Pedro Brasil, com a ajuda de seu cunhado, José Satiro Dantas, e um rapaz chamado Jeremias de Souza Dantas, conhecido como Nego Dantas. Os defensores resistiram por mais de 2 horas, mas as balas estavam se acabando e o sargento deu a ordem de debandar e correram todos para o mato. O sargento disse que morreria atirando e cumprindo seu dever de proteger a cidade do bando de cangaceiros, mas não deu conta de sustentar a promessa. 2 civis e 2 soldados morreram na luta. Os militares mortos se chamavam Manuel Amaral do Nascimento e Rafael Penha da Costa. Os civis se chamavam Agemiro da Penha Matos e Jeremias de Souza Dantas. A vítima Jeremias de Souza Dantas, o Neco,
que estava totalmente bêbado, em vez de fugir com os companheiros, achou que se saísse acenando com um lencinho branco, seria poupado. Acontece que os cangaceiros não conheciam esse código de rendição. Ao deixar o abrigo, Neto recebeu uma saraivada de balas e morreu com um lencinho branco sujo de sangue em suas mãos. A cena foi de doer o coração. José Sátiro levou um tiro na perna, mas escapou com vida. Luiz Pedro ficou ferido na cintura. Quase que o famosíssimo cangaceiro passa para o outro lado, para a cidade dos Pés Juntos. Por volta das 3 horas da tarde, Lampião ordenou a retirada. Apesar dessa ordem, ainda foram feitos alguns saques em residências e estabelecimentos comerciais. Uma casa foi totalmente incendiada, porque a casa era de uma seita satânica, e Lampião disse: quer dizer que aqui é casa de Satanás, né? Então se tá faltando algo aqui. No inferno não tem fogo? Então se vou ajudar vocês, vou botar fogo, sei que o cão vai gostar. E Lampião manda tacar fogo na casa da seita satânica. Não sobrou nada, só cinzas, fogo e brasas. E quanto aos donos da casa, um casal de meia-idade, Lampião mandou tirar toda a roupa e dar uma boa surra de chicote neles, e disse que isso era para tirar o cão do corpo deles. Depois Lampião botou o casal para correr do jeito que nasceu na rua, com os cangaceiros assustando-os, atirando para cima. Luiz Pedro saiu de Mirandela carregado pelos companheiros, numa rede que improvisaram com as próprias cobertas. Preocupado com o amigo, Lampião decidiu levá-lo para um local onde pudesse se recuperar sem riscos. Lampião encontrou um esconderijo seguro no sítio denominado Olho d'Água, e ali foi bem cuidado pelo dono do lugar, que foi muito bem pago por isso. Lampião decide se arranjar e ficar até a recuperação do seu grande amigo Luiz Pedro. Depois de 15 dias, Luiz Pedro estava totalmente restabelecido. Já podia montar em cavalos, mas não lutar, isso só depois de um mês. Então Lampião deu falta de seu punhal de estimação e resolve voltar para Algodões, afinal era perto, só podia estar lá. Lembrou que cortou um queijo em cima do balcão da loja de tecidos do comerciante Dezinho. Tinha esquecido seu punhal cravejado de brilhantes e ouro. Ao chegar na loja do Dezinho, Lampião cumprimenta e pergunta se tem mais queijo. O rei do cangaço estava esperando que Dezinho falasse algo sobre o punhal desaparecido, e Dezinho disse: tem queijo sim, meu capitão. Já vou dar ordem para fazer a janta para nós. Espera aí que eu vou buscar o queijo. Dezinho trouxe o queijo em um prato e o colocou na mesa. Depois disse: é para cortar o queijo. Está aqui o seu punhal que o senhor esqueceu em cima da mesa, ao lado do queijo que o senhor estava degustando com vinho. Lampião abriu um grande sorriso e disse: obrigado, Dezinho. Estava com poucas esperanças de encontrar o meu punhal, que tem valor sentimental, vice? Foi com ele que eu dei cabo do macaco que matou meu pai, não sabe? Se você gostou da história, deixe o seu like, clique na telinha para ver a próxima história do cangaço. Se inscreva no canal. Sabem por quê? Porque eu fui!